Chega mais torcedor, chegando mais um corte para vocês, mais notícias do Palmeiras. Dessa vez estou trazendo o corte da Placar TV, para quem já deixa os créditos, o link do canal está na descrição. E antes que eu solte o VT, já aproveite esse tempinho, faça sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, comente à vontade a respeito do vídeo, porque hoje vamos falar do jogo de ontem contra o Cerro Porteño. E mais uma vez vou bater na tecla até que o Abel Ferreira escute o que eu falo, o que a torcida fala, que muita gente do Palmeiras, que torce pelo Palmeiras, que quer ver o Palmeiras crescer, vencer, ganhar títulos, vem falando. A vitória é importante? Sim, claro que é importante. Não importa o placar, certo? Verdade. O importante é que o Palmeiras tenha um gol a mais. Só que um golzinho só de vantagem não quer dizer muita coisa. Não quer dizer que já tem uma vitória. O Palmeiras ontem abriu o placar, poderia ter sido um placar bem maior. O Alan perdeu um gol debaixo da trave. É do jogo, pode acontecer. Como é do jogo, aconteceu o time adversário empatar. Mas empatar por quê? Porque faz um gol e acha que a vitória está na mão. Não é assim. Você vê o adversário, eu vou sempre comparar com o Flamengo. De quanto que o Flamengo ganha geralmente os seus jogos, certo? Que ontem ele empatou também. Também empatou. Mas não é porque o Flamengo empatou que o Palmeiras tenha que empatar. O Palmeiras tem condição, tinha condição de jogar, tinha condição de vencer. Não foi o campo diminuído que poderia impedir do Palmeiras vencer a partida. Foi um azar a bola bater nas costas do Carlos Miguel e entrar? Foi. Mas se o placar tivesse aí de 2-0, não teríamos saído com a vitória? Não estaríamos liderando a tabela hoje? Mais folgado para jogar a volta do grupo? Porque a segunda parte da fase do grupo, de grupos, mas é o que eu venho falando, e ontem se repetiu, aconteceu de tomar o empate. Por sorte, não tomamos o segundo gol e perdemos a partida e ter jogado todos os pontos fora. Em 3 jogos, o Palmeiras empatou 2, venceu 1, está com 5 pontos, atrás aí do Sport Cristal, que venceu 2 e perdeu 1. E assim segue o barco. Palmeiras tem condição de vencer novamente o Sport Cristal fora, venceu em casa, aqui na casa, no Palmeiras, e tem condição de vencer na casa do Sport Cristal. Vamos ver, próximo jogo de volta, o que vai acontecer, a segunda parte aí da fase de grupos. Então vamos ver aí a opinião dos especialistas em relação a isso. O Kim também fala sobre o Nino. Fiquem atentos, fiquem espertos, porque tem coisa boa vindo por aí também. Não foi só esse empate com sabor de derrota, mas tem coisa boa vindo aí também. Fala aí, rapaziada. Então tá, o Palmeiras vai jogar terça-feira contra o Sport em Cristal lá. Sim. Super pressionado. E tem o jogo contra o Santos no sábado. Então é uma semana capiciosa aí pro Palmeiras, hein? Agora acho que até a Copa do Mundo, tirando o jogo contra a Jacuipense, todo jogo é jogo de vida ou morte. Então, né? é clássico e vai pegar o líder fora, né? Não, eu sei, mas na semana seguinte o Palmeiras joga contra o Remo fora e tem também Libertadores. Na outra já tem Cruzeiro em casa e depois tem Flamengo. Mas aí o Palmeiras vai o quê? Vai pegar o... Volta lá no grupo do Palmeiras. O Palmeiras vai pegar o Cerro em casa depois, não é isso? Sim. Ou vai pegar É fraquíssimo. Ou é o Júnior? Fraquíssimo. Cerro Fraquíssimo. Ou é o Júnior? É o Cerro. Fecha contra o Júnior. Então vai pegar o Cerro em casa no próximo jogo. Eu acho que assim, se o Palmeiras vencer o Sport Cristal na terça-feira, e aí dependendo do resultado entre Cerro e Júnior Barranquilha, pode ser que já encaminhe a classificação. Mas vai vencer o Sport Cristal fora de casa? Se o Palmeiras vencer. Eu acho que o Palmeiras é muito favorito contra o Sport Cristal, mesmo sendo fora de casa. E por que não ganhou do Cerro fora, então, que é mais fraco? Porque é futebol, né? Ontem o Palmeiras perdeu diversos gols
No primeiro tempo, o Alan perdeu um gol debaixo da trave, o Murilo perdeu um gol cara a cara praticamente no último lance. O gol deles foi numa infelicidade que a bola bate na trave, bate nas costas do Carlos Miguel e aí tudo é... No último minuto perdeu um se o gol. Corinthians também Exato, nunca foi do tivesse Murilo. perdido nenhum jogo, tinha ganhado claro, todos. futebol é isso. Pelo amor de Futebol Deus. é isso. Vai pro próximo grupo aí. Não, mas o Sporting Cristal, o empate pro Sporting É Cristal maravilhoso. praticamente garante ele os primeiro ou segundo. Exato. Para eles aí, é ó. ótimo o Exato. empate. E o Sport Cristal, o time também é horroroso. Então vai, olha lá. Kim, Cerro Porteño e Palmeiras. O que aconteceu? Depois você faz... Esse cara é foda. E tem mais, né? Alguém vai ter que se classificar em segundo. Que não seja o Palmeiras. Que não seja o Palmeiras. Depois você vai pra choradeira de gramado, do que você quiser. Primeiro fala do jogo. Escalação do Palmeiras, desempenho. Depois você chora aí. Bom, primeiro, a tela que tá passando aqui não é Tá um bonito. dos melhores momentos, mas tá bonito. Tá melhor que o jogo de ontem, Olha, né? tá. O gramado tá melhor, com certeza. Está no tamanho correto, né? Eu fazia tempo que eu não via tanta gambiarra para jogar contra um time como o Palmeiras, né? Pô, ontem na transmissão era nítido que você via que eles reduziram o campo só para jogar contra o Palmeiras. O Abel Ferreira reclamou muito disso na coletiva. Eu acho que, já que tá na regra, vale tudo, né? Eles podem diminuir, mas bonito não é de ver, né? Eu acho que entendo que você tem que usar todas as armas, mas, como o Abel falou, em que século estamos, né? Não parece que é um jogo de várzea o Cerro fazer isso. O Cerro, que é um clube tradicional, talvez, junto com o Olímpia, os maiores times do Paraguai. E falando do jogo, o Palmeiras ontem entrou com força máxima, obviamente, né? Porque era um jogo importante. E aí, no primeiro tempo, achei que o Palmeiras até que jogou bem. Né? Teve uma chance no começo do jogo ali com o Alan, que o Alan perde o gol debaixo da trave. O Arias vai lá e consegue fazer o primeiro gol. E um fato importante, o Palmeiras sempre está melhorando depois da parada para reidratação do primeiro tempo. Vocês podem analisar, no Brasileiro, quando faz essa pausa, o Palmeiras volta bem sempre. Então, os jogadores do Palmeiras absorvem bem o que o Abel fala e parece que melhora alguma coisa. Porque normalmente quando o treinador fala, os jogadores estão meio dispersos, não muda nada. Mas no caso do Palmeiras, ontem também, no jogo da Libertadores, o Palmeiras mudou, voltou melhor para mim, depois da pausa para hidratação. Fez 1-0, parecia que ia ser uma vitória tranquila, porque o Cerro praticamente não atacou, não agrediu o Palmeiras. O Cerro... Realmente, no primeiro tempo, o Cerro praticamente não passava do meio do campo, a não ser quando o Palmeiras puxava ele para tentar um contra-ataque. Mas essa pontaria não saía e ficamos nessa pendenga depois do gol do Arias 1-0 e terminou o primeiro tempo e nada, e também haja o segundo tempo e nada. Mas fica a lição que precisa fazer mais gols, precisa melhorar, porque sempre corre o risco. Tá vencendo por um gol, só por um gol de vantagem, sempre corre o risco de um empate ou até mesmo de uma virada. É muito perigoso. O Palmeiras já perdeu os jogos de estar 0-0 e o adversário, isso já aconteceu no Brasileiro no ano passado, eu acho que foi com o Bahia, com o Vitória, e o Palmeiras perdeu o jogo assim, no finalzinho, o time lá faz um gol, pronto, acabou, não dá mais tempo de fazer nada, não reagiu durante 90 minutos, em 1 ou 2 minutos de acréscimo, não vai resolver. Que tem o Verratti, né, que é o centroavante ex-Vasco, mas um time muito fraquinho, muito fraquinho, tecnicamente muito abaixo em relação ao Palmeiras. E aí no segundo tempo, cara, Palmeiras voltou, já é rotineiro isso, né? Palmeiras abre o placar e já segura um pouco o time, porque o Abel Ferreira é mais conservador nesse sentido. Isso é uma crítica da torcida, porque, na opinião da torcida, o Palmeiras, depois de abrir o placar, tem que continuar atacando para fazer o segundo e terceiro e tranquilizar a partida, mas o Abel Ferreira, normalmente, ele faz o primeiro gol e fecha o time. Contra o Bragantino foi a mesma coisa. O Bragantino, o Palmeiras não jogou bem, mas conseguiu achar o gol, fechou o time, só que não tomou o gol. Ontem, num azar ali, o Iturbe, que entrou no segundo tempo, chutou a bola, bateu na trave. Depois bateu nas costas do Carlos Miguel, os caras conseguiram achar um empate, e aí o Palmeiras, aí vai uma crítica, não conseguiu criar o quanto deveria. Né?
Até os os próprios criadores de conteúdo de outros canais, quando a gente se encontra, que a gente fica conversando, eles ficam apontando esse erro do Abel. Todo mundo enxerga, todo mundo vê, só ele que não. Que quando o Palmeiras faz um gol, ele fecha o time. Claro, não foi o caso de ontem, exatamente o caso de ontem, mas muitos casos acontece isso. O Palmeiras acontece isso, o time recua, fecha, se tranca e não sai mais nada. Ontem não se fechou tanto, porque também ia fazer o quê? Iam todo mundo botar a bola debaixo do braço, sentar e ficar conversando, porque o Cerro também não estava criando. Né? O Cerro queria realmente segurar o empate. Quando eles tomaram um gol e não conseguiram reagir, mas ficaram ali tentando se segurar, sempre se segurar para não tomar outro. E foram lá, de repente, conseguiram essa proeza de uma bola na trave, bater nas costas do Carlos Miguel e entrar, e assim arrancaram o empate como eles queriam. Foi tanto que eles reduziram o campo para não ter tanto espaço para o Palmeiras criar. Mas no final do jogo ali, quase conseguiu fazer o gol numa cabeçada do Murilo, que o goleiro fez uma defesaça. Para mim, o melhor da partida ontem foi o goleiro do Cerro, fez umas 2, 3 defesas ali, mas o palmeirense sai com um sentimento negativo em relação ao resultado de ontem, né? Se for analisar friamente, só o resultado, empate fora de casa, não é o pior dos mundos. Não é o pior dos mundos. É o padrão de Libertadores, né? Ganha em casa e empata fora. Pô, se você ganhar Mas todos o em pior casa que e foi empatar todos 2 fora, empates você vai se classificar fora em e uma primeiro vitória. e tá Foi em bom. casa. Mas como o Palmeiras, todo ano praticamente, é o primeiro na classificação geral, e aí eu acho que o Metade dos Palmeiras jogos reclama de barriga cheia. do- O Palmeiras da critica fase. esse resultado. Mas, pra mim, o resultado não é péssimo. Só que o rendimento do time não foi bom. Aí a crítica eu acho que é válida. Mas já não tem sido bom há algum tempo, né? Concordo plenamente com você. Os resultados são maravilhosos no Brasileiro. É um absurdo. O rendimento é mais de 80% de aproveitamento. Mas o resultado não está acompanhando o rendimento. Eu concordo. E Kim, aí vem a pergunta. Por que o Palmeiras, que contratou o Andreas no ano passado, contratou o Marlon, grande contratação nesse ano, contratou o Arias nesse ano, enfim, Fez o gol. tem um time muito bom e um elenco bom também, por que ele não rende aquilo que no papel ele tem? É por causa do Abel? É por causa o que tá do todo mundo técnico? falando É por aí, causa ó. dos jogadores? Eu vou perguntar pro Kim, boa pergunta. Essa é a pergunta. É por causa do Abel? Vai lá, Kim, quero ver, não arrega, hein? Não vou arregar por causa aqui. da Copa. Bom, primeiro tem a questão da Por causa lesão da do Copa Vitor do Mundo. Roque. Eu acho que o Vitor Roque seria um baita desfalque para qualquer time. O Vitor Roque é o melhor jogador desse elenco. Não mas, é o Flaco, não? Para mim, é o Vitor Roque. É que o Flaco vive o melhor momento. Mas o Vitor Roque, eu acho que o teto dele é o mais alto do que qualquer jogador do elenco. Até do Arias, que veio por 25 milhões de euros. Mas eu acho que eu não consigo cravar para você o motivo desse baixo rendimento, mas na minha opinião, a Copa do Mundo influencia. Por exemplo, o Arias. Eu acho que o Arias, ele não tá jogando o que tem que jogar, porque ele tá... Não é que ele tá tirando o pé, mas ele tá pensando na Copa do Mundo. Eu sinto isso. Até porque o Arrascaeta ontem já se machucou. qualquer forma, Talvez tirar o ele pé, nem né? jogue a Copa. A gente trouxe um levantamento aqui de todo mundo que tá machucado. Você vai ver quanta gente tá perdendo essa Copa do Mundo. Exato. Daqui a pouquinho a gente mostra. Então eu acho que o Arias, não sei, na questão específica dele, não sei se a Copa do Mundo tá influenciando ou não, ele não tem férias há 2 anos, que ele foi Mas emendando... eu também não. Mas você usa o corpo pra trabalhar ou não? Não, eu vi o meu espírito dele aqui apresentar o programa. Não. O corpo ficou em casa, deitado, descansando, e daí tá só o espírito, né? Apresentando o programa. Se for pra usar o corpo, tchau, né? Não vai ficar desempregado. Nem Fight Music dá. Mas eu acho que, pô, são uma série de fatores ali. Tem a questão do baixo rendimento individual dos jogadores, e aí, pô, o Abel reclama direto da questão física dos jogadores, mas eu acho que o calendário é ruim pra todo mundo. Ah, não, mas começou. Então, vai. Kim, mas você acabou de falar, Vou mostrar aqui o o Palmeiras calendário faz um também. gol e recua. Isso daí Sim. não é uma questão estratégica do técnico? Também, e aí o Abel também, eu ia concluir aqui, são vários fatores. Eu acho que tem a questão, o Abel reclama da questão física, mas é ruim pra todo mundo, né, o calendário. É muita desculpinha. E aí eu acho que individualmente, na questão técnica, os jogadores não estão no ápice, vamos dizer assim, eles não estão entregando o que podem entregar, e coletivamente também o Palmeiras não está bem. E aí tem culpa do Abel. Eu acho que é um pouco de tudo. Eu não consigo dar um motivo para você. Pô, é questão física, pronto. Então tá, Não, eu quantos acho que é um por cento conjunto. de cada coisa?
Pra mim, eu acho que é 30%, em qualquer situação, é 30% treinador, 70% jogador. O próprio Abel falou isso. Eu acho que a cultura do futebol brasileiro, e acho que do mundo também, é muito centralizadora. Todo mundo acha que a culpa é do treinador. Só que pra mim, os jogadores são os Eu protagonistas. tenho minhas dúvidas, Kim, porque o Abel, quando tinha um elenco pior, o Palmeiras jogava melhor. Ele reclamava de que não tinha jogadores e tudo mais, o Palmeiras performava muito mais. Agora que tem um time muito bom, talvez só atrás do Flamengo, do Sim. titular, não consegue performar. Eu acho que, assim, em 2024, ano passado... É que às vezes é o 25, encaixe, né? Tem tem várias situações. Tem o encaixe do time. Palmeiras, o começo da era Abel, ele pegou um time que já vinha jogando há um tempo junto. Sim, isso é verdade. Né? E era um time já cascudo. Um time já mais experiente. Esse ano, ano passado, o Palmeiras teve a maior reformulação da era Abel. Todos os medalhões foram embora. Dudu foi embora, Zé Rafael. Mas foi algo que ele pediu. Ele pediu e era necessário. Era necessário, É só a gente analisar agora. Quem que tá jogando bem? Quem saiu que tá bem, Quem que saiu que tá bem? Talvez o Everton, talvez, que tá no Grêmio ali, e mais ou menos. Acho que só. Rocha reserva do Atlético Que Mineiro. todos saíram na hora certa. eu Exato. acho. O Rocha reserva do Atlético Mineiro. O Mike não é titular absoluto do O Santos. Rony, Até o Rafael péssimo. Veiga saiu na hora certa o Veiga também tá sendo que é criticado no idolatrado- México. Também vai idolatrado bater pelo aqueles palmeirense. pênaltizinhos lá. Não, mas era idolatrado pelo Exato, palmeirense. É um então, jogador que... O palmeirense tem apego ao Veiga. Tinha Muito. apego. Tinha muito Tempo, apego. a gratidão. Aquele agasalho que você usou há muito tempo, que é muito bom e que você não quer tirar do armário, cara. Sim. Não, e o Veiga, ele é o maior artilheiro da história do Allianz. O cara é gigantesco na história do clube. Mas essa reformulação, óbvio que o Abel aprovou, mas era necessária, né? Então, eu acho que a reformulação está sendo feita ainda, porque o Palmeiras muda praticamente metade do elenco do ano passado para cá. Esse ano já é um processo diferente, não é um processo de reformulação, e sim é um processo de ajustes. Tanto é que o Palmeiras só contratou 2 jogadores na temporada, o Marlon Freitas e o Ares. Agora parece que o Barbosa vai vir no meio do ano, sim. que aí é uma baita contratação, na minha opinião. É caro, 20 milhões de reais, jogador de 31 anos, beleza, mas mesmo assim, se for analisar só campo, eu acho que é uma contratação boa. E tem uma outra notícia. Lá vem. Palmeiras aceitou as condições do Zenit para contratar o Nino. 20 milhões de euros. Que eu acho que é loucura. Mas aí traz o Zagueiro. Barbosa e o Nino? E o Nino. Sim. O Barbosa, ele... O Palmeiras vai gastar 50 milhões na zaga? 30 milhões de euros, né? 20 do Nino, mais 24 milhões de euros, na verdade, se somar os dois, né? Quanto dá em Com real? 24 Em reais, milhões de não. euros, Quanto cara, dá em real isso aí? qualquer time se resolve vezes aqui 5, do 6, Brasil. sei lá. Quanto dá? Vai dar 130 milhões de reais, mais ou menos. Pra zaga, o Palmeiras Pra vai zaga. gastar. Não. O Palmeiras já é o clube Agora, que mais Kim, gastou até agora. Exato. É loucura, eu Kim, sei. E tá apresentando um futebol. Não sei se foi o mais, porque o Cruzeiro só no Gerson A foi gente uma bola, mostrou né? o levantamento. Não sei, mas Agora, mas aqui em parecido. seco, o Flaco sai no meio do ano ou não? Sai, certeza absoluta que ele sai. Certeza? Certeza. Não, eu não tenho a informação, só que... Então como é que você a tem gente- certeza? Porque a gente trabalha com isso, né? E o Flaco, ele já teve várias propostas na mesa. O Palmeiras quer segurar ele para vender depois da Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo é um evento que valoriza o atleta, né? Então, se o Flaco entrar e for bem, ele vai se valorizar. E aí o Palmeiras vai ter mais poder de barganha, vai ter um jogador mais valorizado e pode ganhar mais dinheiro. O Flaco Lopes já tá numa idade, ele tem 25 anos, então para vender ele... É agora, melhor Para momento. vender ele Em alta. em alta e, sei lá, 20, 30, 40 milhões de euros é agora, porque quanto mais velho ficar, o jogador fica mais barato, desvaloriza. Então, e o Flaco, ele quer ir embora. Ele tem o sonho de jogar na Europa, como todo jogador, né? Então, no meio do ano, o Flaco deve ir embora, sim. E o Palmeiras... Você acha vai que já tem vender. reposição no elenco ou não? Cara, a reposição natural é o Paulinho, né? O Paulinho que tá voltando de lesão. Bota aí. o Paulinho treinando com bola aí. Tem imagens aí. Aí, ó, a zoeira, já tô sentindo. Tem já. imagens Não, aí. não é. Por que não? Não é ué? zoeira? Não é zoeira? Não é Você zoeira. Não, viu? é, Viu? não é zoeira não. Vou até deixar rolar, vamos rolar. Ih, vamos. claro Não que é eu zoeira vi. não. Mas o Vende Paulinho alfinete seria não é um zoeira, substituto natural, só que o Palmeiras tem que contratar mais jogadores, na minha opinião. Tem que contratar mais um jogador de ataque, talvez um Paulinho meia. treinando com bola aqui. Mas isso aqui é IA.
Será? O Paulinho Será? ainda usava camisa Primeiro que crepisa, né? o Paulinho Tava treinando, treinando aí né? com o Bola. E o segundo o Bola tá magro demais nessa foto, não? Ué, mas ele tá treinando, né? Tá treinando. Tá, mas essa lesão aí é Tá muito bom. séria. E não achou graça. E a questão não é só voltar, é voltar e permanecer jogando. Sim, com certeza. Então, assim, não é só o Paulinho entrar em campo e jogar. É Eu ele acho que- jogar e ele e ter sequência permanecer. também, É difícil performar. com essa lesão. Claro, não é muito- fácil. Não, é dificílimo. E eu acho que o Paulinho ele vai voltar a jogar quarta e domingo, só depois da Copa do Mundo. Vamos E ver. olhe lá. Vamos E olhe lá. E olhe começar lá. a assistir o show de choradeira do Abel Ferreira. Tô com quem Começa com nessa ele daí, reclamando do do Paulinho? campo aí. Eu tenho- Abel aqui, ó, Ferreira reclamando do campo. Um treinador que há 5 anos, 6 anos está no... Porque essa daí, do Paulinho voltar e jogar mais assim só depois da Copa. Vai ter essa parada, né? Pra Copa. Então o Palmeiras não vai arriscar colocar ele sem essa necessidade assim, porque tem o Alan que está definindo, tem o Flaco Lopes, tem o Arias, que para concluir e definir. Não tem o Vitor Roque que está machucado, mas tem esses três que são os jogadores que estão decidindo agora pelo Palmeiras. Aí vai arriscar botar o Paulinho agora, antecipar? Não, vamos continuar ele treinando, se exercitando, se recuperando ainda mais para fortalecer. No final, depois da Copa, é praticamente certeza do Flaco ir embora. E ele vai passar a entrar para substituir o Flaco de forma natural. Palmeiras recebe todo tem aí. mundo para jogar em gramado sintético. Já teve um gramado sintético que parecia o carpete lá da portaria lá do prédio do Kim. Agora falaram que melhorou, mas sempre foi um negócio. Não vou falar o que eu acho. E agora ele tem a cara de pau de reclamar da medida do gramado. Mas a questão é que o Palmeiras não recebe só o time X para jogar no sintético. Todo time que vai jogar contra o Palmeiras é sintético. Seja no Allianz Parque, seja na Arena Barueri, é sintético. Ele não vai tirar o gramado natural e botar um sintético para receber time X, time Y específico. Nunca é culpa dele. É sempre terceirizado. Mas há quem concorde. Vamos ver. Hablaba en la primera respuesta del campo que se recortó. Eso le Nunca vi na minha vida. Primeira vez em minha vida que vi algo assim. Primeira vez. Tenho muitos anos de futebol, hein? Primeira vez que vi isto. Mas tens que perguntar a Conmebol. Pero eso lo ven normal como parte de la estrategia o no está de acuerdo con que se haya hecho esto. Sabes em que século estamos? Não tenho mais nada para te dizer. Abel, que século essa estamos? história do campo, todo mundo falou muito no Brasil, porque o cerro diminuiu 4 metros, não sei se você ficou sabendo, 2 metros de cada lado, sem avisar a Conmebol. Não posso falar na Conmebol, vocês sabem que eu Sim. não posso falar nada aqui, parece que estamos proibidos de falar. Portanto, está aí, não me faças perguntas sobre isso, faz-me perguntas só. Às vezes as pessoas dizem, o Abel não fala sobre futebol. Se me fizer perguntas sobre futebol, eu vou falar futebol. Peço-te a ti, a todos os teus colegas que me estão a ver, eu vou deixar de ser o escudo daquilo que é temas que não são jogo. Se me falarem do calendário, a diretoria pode falar. Se me falarem de coisas que se passam Ele vai no campo, reclamar do a diretoria calendário, pode já. falar. Eu vou falar só de futebol. Se me quiseres fazer perguntas de futebol, não me Ele faças vai essa falar do pergunta. calendário. É triste nós no contigo. século XXI vermos isso. É muito triste, mas não sou eu que mando, não sou eu que organizo. E tenho que ter muito cuidado com o que falam, que vocês sabem que eu quase que fui penalizado pela Conmebol por ter dito aquilo que vocês ouviram. Portanto, tenho que ter muito cuidado. Não é? Tenho que ter muito cuidado com o que falo. A pergunta essa artimanha do adversário prejudicou o Palmeiras de certa maneira? Você vê Não vou isso? dizer que prejudicou nem que prejudicou, porque nós tivemos as oportunidades para fazer gol e não fizemos. Isso cabe-vos a vocês falar. Promoção de futebol é aquele que eu, que vocês e quem organiza quiser. O resto, vou continuar a focar-me naquilo que eu controlo, porque quando eu foco naquilo que eu controlo, eu sou muito bom a focar-me naquilo que eu controlo. Quando eu não me foco naquilo que eu controlo, faço aquilo que não devo e essa não é a minha função. A minha função é dotar os meus jogadores. Hoje não conseguimos ganhar, a responsabilidade é minha.
E seguimos porque temos um ciclo, aliás, acho que somos a única equipa que tem um ciclo de 4 jogos seguidos de 2 em 2 dias, não entendo porquê. Mas Daqui a também pouco a gente mostra isso aí. Pode não cortar. quero entender. Isso é outro assunto. Daqui a pouco a gente mostra isso. Ele falou que tem que ter cuidado com o que fala agora, não sei o quê. Eu acho que não é ter cuidado não, Abel. É ter respeito e educação. Não estou me referindo só a você. Respeito e educação, eu acho que tem que ter em qualquer lugar. É o mínimo, né? Ele exagera às vezes no que ele fala. O que ele ficou ali, não quis falar, foi que ele já está suspenso no Brasil, né, no Campeonato Brasileiro, e ele já não foi o julgamento dele ainda na Conmebol, ou foi? Não foi. Não foi, né? Não foi. Então, o que ele falou ali, não tá, ele pode pegar esse gancho ainda. Parece Deve que sim. pegar. Não sei se vai ter alguma punição, talvez vai passar. Acho que não tem, não. Eu passar acho que vai batido. pegar. Eu acho que vai Acho que passar vai ter, batido. Eu acho que vai pegar. E aí, ele Eu acho que não vai ter, não. Com esse campo diminuído aí, eu acho que vão dar uma brandada. Não. Vamos fazer nada, não. Vamos deixar o Abel quieto, porque depois ele vai querer encucar com essa questão do campo. fala do campo. Falou que nunca tinha visto isso na vida dele, então eu acho que ele não assistiu a Copa América que teve nos Estados Unidos, que todos os gramados foram com essa dimensão. Mas é diferente. Mas tem uma coisa, aqui foi uma artimanha mesmo. Exato. São diferentes. A Copa América foi diminuída, o campo foi diminuído para todos os jogos. Aí eles diminuíram apenas para o jogo contra o Palmeiras, para jogar com o Palmeiras. Aí não é o campo padrão deles. Diminuíram para jogar contra o Palmeiras porque sabem que o Palmeiras é um time ofensivo que vinha para atacar. Então, como eles iam só se defender, tentar se defender, o campo menor é menos espaço. Então a gente fica ali juntinho. E enquanto eles que vão atacar, que vão ter estratégia, vamos diminuir o campo para eles, que fica mais difícil deles criarem estratégia com menos espaço. Porque nós vamos nos defender, nós vamos estar ali juntinho deles, coladinho deles. Não vai ter como eles escaparem. Porque aqui foi só para esse jogo. Depois o gramado voltou ao tamanho normal. Quer dizer, pode, é do E tá jogo. escrito na regra. Tem os limites do campo, então Sim. você pode trabalhar com limites isso. pra Mas é uma torneios artimanha. internacionais. Artimanha no. Vamos lá. Então, não é jogar no bom gramado sentido. sintético, então não é artimanha? Não. Ah, Óbvio não? que não? Óbvio que não. Você acha que isso não prejudica o outro? Não, claro que não é artimanha. O Palmeiras já é o gramado do Palmeiras, é o campo do Palmeiras, é sintético, é permitido, não é artimanha. A artimanha seria se o Palmeiras, no caso, tivesse um campo, jogasse com todo mundo num campo de grama natural e com um certo time específico. Não, esse time nós vamos levar para o campo sintético. Não é, isso aí sim seria uma artimanha. Mas o Palmeiras, o campo do Palmeiras é sintético, é grama sintética e é permitido, é liberado. E o Abel... Não, mas o Kim é artimanha também. Artimanha no sentido de... Não no sentido negativo, mas eu tenho esse recurso, eu vou usar esse recurso contra o meu Dentro da adversário. regra. Entendeu? Então isso é uma artimanha. É 68 a 64, irmão. Você pode usar esse tamanho no seu campo. Você pode usar. Não tem nada de ilegal sei, mas, nisso. mas Não você tem nada diminuir de e depois manter do tamanho natural é uma Os caras botam o artimanha. tamanho que Mas quiser, eu acho que é futebol. A gente sempre reclama que o futebol tá chato, aí quando acontece uma coisa dessa, a gente bate. O cara ele tá dentro da regra. Artimanha, eu tô falando algo não pejorativo. Eles usaram de um recurso para poder Uma coisa é você diminuir fazer o campo e buraco. ter Então menos o espaço Andrés pro Pereira Palmeiras. fez um buraco lá pro mas Memphis bater o o pênalti. O Abel não falou porra nenhuma. Exato. É sempre artimanha. assim. Outra artimanha. O Abel foi perguntado. O tamanho do gramado prejudicou o Palmeiras? Ele falou que não. Sim, que Então teve por que ele tá chance. reclamando? Por que ele leva isso para o coletivo, então? Não, é que perguntaram pra ele do gramado. E aí, acho que o que ele responde? Bom, eu não vou falar o que eu penso, porque na opinião Não, porque dele... estamos no século XXI. Nunca vi isso acontecer. Tem que ver com a Ele FIFA, reclamou. com a Comembol, porque é um absurdo. Ele Pô, reclamou. O cara né? acabou com o negócio. Ele falou que Aí- nunca tinha visto isso na vida. É Não. algo para reclamar. Ele Não, ele no sentido de reclamou, reclamar. mas se o Palmeiras tivesse vencido, ele ia falar a mesma coisa.
entendeu? Então, Não sei, será? ele ia falar a mesma coisa. Eu acho que o Abel tem muito do Mostra aí o resultado. vídeo do gramado que a gente separou aí. Tem lá o vídeo do gramado com a diferença. Aí, isso aí. Ó, isso aí foi de tarde, ó. Já tava assim. Ó lá, ó, tá vendo a risca ali, ó? Isso. Não, eles Não, já diminuíram dá só pra ver a esse jogo. diferença do gramado ali. Claro. Não, Dá não. pra ver. Pelo Olha que lá, eu fiquei sabendo. Olha a diferença do gramado. Pelo ó. que eu fiquei 2 sabendo. metros de cada lado, né? Pelo que eu fiquei sabendo, foi por esse jogo mesmo. Óbvio que foi pra esse jogo. Você acha que no domingo o seu vai Mas colocar... o Palmeiras já sabia que o gramado ia estar desse tamanho também. Porque ou não viram o vídeo de dia. Um dia antes do jogo, isso aí. Já tava lá. E aí não pode reclamar porque o Cerro não infringiu o regulamento. Tá dentro do regulamento. Agora, vai reclamar por causa de 2 metros pra cá, 2 metros pra lá? É isso aí, o Palmeiras jogou mal porque tinha 2 metros a menos de um lado mas e ele- 2 metros... ele não justificou. Mas qual que é o problema? O que isso mudou tanto no time do Palmeiras que só faz 80% do jogo com ligação direta? Me explica o que isso muda pro jogo do Palmeiras. Eu acho que Sem se sacanagem. o Murilo faz o gol no final do jogo, nem é falando sobre isso. Eu acho que ele falou porque perguntaram sobre, né? Eu acho que ele não ia sentar lá e abordar esse assunto. Então, já que ele foi perguntado 2 vezes, né, pelo repórter gringo e pelo Nicoletti da ESPN, ele foi questionado e ele respondeu. Mas eu também acho... Influencia. No quê? O que isso mudou Cara, no jogo do Palmeiras? um campo menor favorece o time que está se menos defendendo, técnico, que está isso. ocupando E o mais Palmeiras tem a feito o quê defesa. nos últimos jogos? Não, sim, aí é outra história, eu acho. Você pode julgar a postura do Palmeiras. Não, só que parece que a Holanda de 74 ia jogar aí, trocar 500 passes durante o jogo e o campo menor ia atrapalhar. Não é o caso do jogo do Palmeiras. O Palmeiras não propõe jogo que... Desculpa, Kim. Desculpa. É Desculpa. que eu acho que Pro muda pros dois Palmeiras... lados, entendeu? Muda pros dois lados. Ah, não. Mas aí muda... Pro time técnico, um campo menor é pior. Eu acho que o time que está atacando é pior que tem um campo menor. E aí Porque o time que está defendendo fica ocupando mais espaço dentro de um campo Exatamente, menor. exatamente. É isso que eu acho que é a estratégia do Cerro. Exatamente. Essa foi a estratégia do Cerro. Cada um tem a sua Agora, o estratégia. Cerro, ele pensa no Palmeiras Cada um como tem a uma sua. equipe que vai ser campeã da Libertadores. Entendeu? Acho que ele Eu achei não que pensou o Cerro nessa teve questão. uma baita sacada e sabe o que pegou aí? Por que o senhor diminuiu o campo, então, na sua opinião? Sabe o que... Psicológico. Psicológico? Como assim? A gente vai Vai diminuir o campo responder e essa. aí eles vão ficar Não é afetados psicológico. mentalmente, é isso? Claro É o que que não. aconteceu. Óbvio que não. Diminuiu porque quanto menos espaço tiver, Tudo bem, pode é ter, mais fácil pra Pode defender. mudar, mas Quanto menos espaço o Palmeiras tem para criar, melhor para eles, cara. É isso, simples assim. É desse jeito, direto. Eles estavam lá para se defender, o Palmeiras para atacar. Então eles iam diminuir espaço por quê? Porque ia facilitar para o Palmeiras? Claro que não, que esperar os seus jogadores dentro de campo. Claro que não tem lógica. Diminuindo, vai o que? Juntar. Quanto menos espaço, a mesma quantidade de pessoas dentro de campo, a tendência é que tenha mais espaço para que a bola role ou menos espaço, né? Olha a lógica, vamos pela lógica, né? acho mais isso, psicológico do que realmente no jogo. Ah, não é. O impacto é mais... Eu acho que campo mesmo, é é mais muito jogo. mais psicológico. Eu não sei, porque mais todos os jogo. times hoje treinam em campo reduzido. Tem esse tipo de Só treino. treina em campo reduzido. Não, Então, mas assim, mas aí é treinamento, né? No jogo é diferente, eu acho. Qual que é a, Mas aí não qual era que um é a jogo ve- qual que é a treino, né? Isso medida era do um campo jogo, que o Palmeiras não era jogou o treino. último jogo lá em Bragança? Alguém tem aí? Mas, gente, isso aí não Puxa aí. afetou o jogo. deve ser padrão, O Brasil Palmeiras padrão. teve chance de ganhar, não ganhou Fator- porque exato. por Não foi questão de- técnica. Não foi determinante, o não. empate Também é não foi por verdade, causa do concordo. tamanho. Não foi. Não foi Concordo com determinante. você. No Brasileirão todos são 68. Mas- Não, Pedi pro galera... um campo deve ser maior que o outro. Não, o brasileiro é Mas padrão. é tudo E igual. no Paulistão? Eu acho que talvez pode ter uma Ó, aqui, diferençazinha. ó, padrão oficial no Campeonato Brasileiro Série A e B é 105 metros de comprimento por 68 de largura. 68 aqui. E no Paulistão? Não tem Bom. limite, então, que nem o mínimo e máximo Exato, que não. nem na Libertadores. Não. Eu acho que todos os campos aqui dos clubes brasileiros que jogam competições oficiais devem ter o mesmo padrão, o mesmo tamanho. Padrão é... Obrigatório ter esse tamanho. Aqui existe esse padrão aqui no Brasil, mas deve ser um acordo, porque se você quiser jogar com 64, você pode, pela FIFA. Entendi. Bom, Talvez seja o mas acordo da CBF. É isso, talvez Aí- seja um acordo, mas você pode.
Tá na regra. Então, a Copa América foi disputada só em campo com 64. Nos Estados Unidos, todos os estádios tinham essa dimensão. Todos, ou seja, todos. É a mesma coisa, botar a Libertadores para ser disputada em campo desse tamanho. Aí sim, todo mundo jogando é outra coisa. Agora, diminuir só para receber time X ou time Y, aí já é outra coisa, já é outro negócio. Só que para eles não vai dar em nada, porque, claro, a Conmebol permite o tamanho, então, claro, não vai dar em nada. Se isso determinou o resultado, acredito que não, porque o Alan, o que vai determinar a derrota, né, o empate com sabor de derrota, foi justamente os gols perdidos, como, por exemplo, o do Alan debaixo da trave. O cara chutou para cima, inacreditável. Eu até achei que essa bola tinha ido de cima do goleiro e ele tinha despalmado para fora. Mas depois, quando veio o replay, não. Foi ele mesmo, foi o Alan mesmo que chutou para fora, chutando muito alto e chutou exatamente a bola direto para fora. Agora, vamos ver como é que vai ficar essa tabela aqui do Palmeiras, os próximos jogos. Que no final de semana pega o Santos no jogo sábado. Então, ele jogou na quarta-feira contra o Cerro Porteño, Libertadores. Agora joga no sábado contra o Santos, clássico paulista, o dia em que porco vai comer peixe no Allianz Parque. Então, dia 2, sábado, dia 2, às 18 horas e 30 minutos, horário bom para assistir, o jogo termina cedo. E depois, no meio de semana, aí sim, começa a volta da fase de grupo da Libertadores, né? Passamos a primeira parte, agora a segunda parte da fase de grupos, que é os jogos de volta. Sport Cristal e Palmeiras, jogo fora. Palmeiras precisa vencer mais esse jogo. Venceu o Sport Cristal em casa, agora precisa vencer o Sport Cristal na casa deles, né? No caso, como visitante. E no final de semana o Palmeiras terá o Remo pelo Brasileirão no domingo, jogo às 16 horas, domingo dia 10, jogo às 16 horas. Esse daí é bom porque o Palmeiras vai ter mais tempo de descanso entre o jogo do Sport Cristal e o jogo contra o Remo. Contra o Santos, o Palmeiras não vai ter tanto assim. Vai ser o quê? 3 dias? O jogo foi ontem, né? Ontem foi quarta, aí quinta, sexta, aí sábado. 2 dias de descanso, né? Pegando aí os 3, se contar com o mesmo dia, já que o jogo é à noite. Aí depois contra o Sport Cristal. Sábado, domingo, segunda, terça. O mesmo intervalo entre Cerro Porteño e Santos será entre Santos e Sporting Cristal. Só que para o Remo, para jogar contra o Remo, já vai ter um intervalozinho maior, né? Porque o jogo vai ser contra o Sporting Cristal na terça, aí quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O jogo só é domingo à tarde, às 16 horas. Depois, no final de semana seguinte, depois do Remo, vamos ter o Jacuipense pela Copa do Brasil, o jogo de volta que o Palmeiras, no jogo de ida, o Palmeiras ganhou de 3-0. E vamos ter aí um placar agregado já começando o Palmeiras na frente com 3 gols de saldo. E esse jogo de volta vai ser na casa do Jacuipense, já que o jogo de ida e volta, o jogo de ida foi no Allianz Parque, na casa do Palmeiras. E depois temos Cruzeiro no final de semana pelo Brasileirão no Allianz Parque. Mas na frente eu passo o resto da tabela amanhã, quem sabe depois, quando passar essa rodada também do Brasileirão, na semana seguinte, na próxima semana, a gente vai andando em cada passo, porque também já fica muita coisa para que você, torcedor, memorize em relação a esse próximo evento aí do Palmeiras, né? No caso, no calendário. É isso. Vamos torcer para que o Palmeiras consiga aí, então, se classificar mais à frente, quem sabe pegar até a liderança do grupo. No momento, o Cerro Porteño está com ela, né? O Sport Cristal está com ela. E quando a gente pegar o confronto direto com o Sport Cristal, vamos ver se a gente toma essa liderança aí, dependendo, claro, dos outros resultados. Vamos
Amanhã eu trago mais informações sobre o jogo do final de semana contra o Santos e a gente então se encontra no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, verifique, ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Deixe o like, que é muito importante para a gente crescer aqui na plataforma, e comente à vontade a respeito do vídeo. E vou até lançar aqui a enquete. O que é que vocês acham? O fator tamanho do campo interferiu no resultado da partida? Sim ou não? Simples assim. Você só vai dizer se interferiu ou não. Se não quiser votar na enquete, você também pode comentar e dizer se interferiu. É isso. Avante palestra. Tamo junto, Verdão. Final de semana pelo Brasileirão. Vamos comer peixe.